Vamos iniciar o podcast Pé de Ouvido hoje, falando no pé de ouvido para o prefeito de Maceió. Maceió tem uma área importantíssima do ponto de vista da preservação ambiental, que é a região de Catolé, Ferro Velho. O ex-governador Geraldo Bulhões transformou aquela região ali em uma APA. O que é uma APA? Uma área de proteção ambiental, em que pese até hoje nós não tivemos criado um conselho daquela APA, que seria necessário para discutir determinadas intervenções na região. Mas isso, não sei se propositadamente, essa coisa vem ficando fora da agenda da responsabilidade pública. Agora, que se avisava com longo tempo da necessidade de se preservar e cuidar do principal acesso a Ferro Velho, a informação, no final de semana, de um fechamento brusco, sem nenhuma explicação, da ladeira, que tem, inclusive, um problema de rachadura em torno da sua parte mais alta. Ora, essa situação já lá atrás ocorreu com o então prefeito Ronaldo Lessa. O prefeito Rui Palmeira, passaram esses anos todos, agora o atual prefeito, o JHC. Todos foram avisados que era necessário fazer uma intervenção naquela área e fazer um estudo técnico, inclusive, sobre a ladeira. A ladeira, ela tem uma parte que o corte da barreira, quem é engenheiro sabe disso, não pode ser de forma vertical. E a barreira tem derretido no inverno, literalmente derretido. Isso vem ocasionando grandes problemas. A parte de baixo é a Mata Atlântica de Ferro Velho, o pulmão de Maceió, porque Maceió é uma cidade que tem poucas árvores. É preciso preservar o que resta de espaço e ainda de trechos da Mata Atlântica nesta cidade, em cima, próximo à margem da Lagoa Mundaú, que também é algo que é tão abandonado pelas autoridades, pela sociedade, enfim. A Lagoa Mundaú, nós sempre insisto em dizer, nós somos alagoanos porque somos habitantes das lagoas. E a Lagoa Mundaú vive sendo depredada todo santo dia. Então, a área de preservação ambiental não pode ser tratada com o descaso que vem sendo tratado ao longo dos anos. Pouco importa qual prefeito. Todos que passaram não tiveram uma visão ainda de se construir um projeto estruturante para aquela região, para preservar a ATA que vai do Catolé até o Cardoso, agora prejudicado inclusive com o desastre ambiental da Braskem. Então, chegou o momento de juntar essa questão do que aconteceu na região do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, com essa parte próxima a Bebedouro e Ferro Velho, unindo essas situações com o Parque Municipal que está ali próximo, para se construir algo diferente, comprometido, inclusive, com essa mudança que se tem da questão climática e de uma série de fatores que têm prejudicado o meio ambiente pelo mundo afora. Mas, no local, é onde se reside cada problema desse planeta. Então, a cidade de Maceió tem que se preocupar com a questão do Ferro Velho. Não é por ser afastado da Ponta Verde, da Jatiuca. Lá na Jatiuca, o corredor Vera Arruda ia ser fatiado. A pressão, a organização da população em torno daquele problema fez com que a prefeitura recuasse. Eles não dizem que recuaram, mas não fizeram a mudança de trânsito, de tráfego, cortando um corredor importantíssimo para o bem-estar da população daquela região. Assim é Ferro Velho, Goiabeira, Rio Novo, o Catolé, que está lá abandonado. É preciso que se tenha um planejamento. A cidade precisa ser planejada. Nenhuma cidade tem futuro sem planejamento. É o que está acontecendo em Maceió. A ladeira de Ferro Velho agora foi fechada pela prefeitura, pelo Serviço Municipal de Trânsito, e uma hora pode descer, outra hora pode subir. E o inferno continua para todos os moradores que estão ali naquela parte baixa da cidade. Falta planejamento. Nós avisamos que não era para construir em torno da ladeira. Estão fazendo fossa, estão fazendo
loteamento clandestino em plena ladeira, quer dizer, estão pouco a pouco fatiando a mata atlântica em torno de toda aquela região. É preciso que a prefeitura ouça os moradores, faça um diálogo permanente sobre as intervenções que irá fazer naquela região. Enquanto isso, setores privados têm feito a sua parte, tomado iniciativa, construindo, inclusive, indústrias que cuidam da natureza, como é o caso da indústria de produtos da apicultura, da Fernão Velho, como é denominada, da Próprios de Fernão Velho, a Próprios Vermelha de Fernão Velho, que é a única em Alagoas que tem localização geográfica, está funcionando em Fernão Velho, criando uma alternativa econômica para a região, que é possível, viável, aproveitando, inclusive, toda essa estrutura ambiental, esses requisitos ambientais que lá existem. Então, é preciso que a prefeitura tome um outro encaminhamento. A Câmara de Vereadores tem que começar a fazer um diálogo, abrir uma comissão, a Comissão do Meio Ambiente, seja qual for a comissão, para estudar essas questões. Isso não pode ser pelo livre-arbítrio de qualquer técnico, de qualquer mandatário que, por acaso, resolve fazer algo naquela região. A propósito da ladeira, resolveram impermeabilizar a barreira, colocando jateamento de cimento, fazendo uma impermeabilização da parte alta da ladeira, da barreira, para ela não deslizar. Se der para fazer isso, se fizesse com uma aplicação de grama líquida, porque tem tudo a ver com a questão ambiental. Ou plantar árvores ou o tipo de vegetação que evite que a barreira deslize. Mas parece que não há vida inteligente na prefeitura para se cuidar dessas questões. Nós estamos até hoje aqui, na nossa entrevista, não é objeto de discussão, mas com um engenheiro que sabe que é preciso fazer intervenções com planejamento para que determinadas situações não inviabilizem já o caótico trânsito de Maceió. Nós estamos com o Timóteo Correia, ex-deputado, engenheiro, professor, enfim, escritor. Nós vamos conversar sobre isso. É uma satisfação ter aqui no nosso pé de ouvido, ô Timóteo. Prazer é recíproco, meu querido amigo Regis. Estou aqui à disposição do amigo para nós falarmos, né, desse tema da literatura, né? Já que eu há bastante tempo não milito mais na atividade política, né? Então, ultimamente, nos últimos anos, tenho me dedicado à literatura e estou aqui à disposição do amigo. Então, mas você deixou a política, mas não deixou de escrever sobre a política, não é isso? É verdade. Seus primeiros livros trataram desse viés literário, do ponto de vista dos causos que você tomou conhecimento, ou que ouviu saber, ou que alguém lhe passou como informação, mas quase sempre foi da sua vivência política. É verdade. O que está mudando na política? Você deixou de fazer política porque não está desacreditado dessa questão? Não, foram alguns fatores, principalmente problema de saúde. Eu tive sérios problemas de saúde, né, mais de 10 anos, com problema da tireoide, né? Tive hipertireoidismo e aqui não houve assim o diagnóstico aqui. Eu passei quase um ano viajando para São Paulo, né? E ao final tive que fazer a cirurgia, né, de extração da tireoide e depois eu digo, bem, sou uma idade, já 6 mandatos consecutivos, né? Então chega uma turma jovem, mais disposta, mais contemporânea, né? E eu disse, eu pensei, eu digo, acho que está na hora de parar. Então, deliberadamente, eu tomei essa decisão em 2014. Meu último mandato foi em janeiro de 2015. Digo, olha, está na hora da gente se reinventar, de partir para um novo ciclo, né? Acho que me identifiquei, achei um momento muito propício, um tocante à literatura, já que eu tinha escrito um livro
o Pitoresco da Política em 2003 e eu já estava com um praticamente preparado, que era o volume 2. Então eu lancei em 2018 e aí gostei e já lancei o Alto da Política, que é uma comédia, é uma sátira política. Está publicado, mas não lancei porque ele está adaptado a uma peça teatral. Então eu quero lançá-lo com a peça no Teatro Deodoro. Isso daí demanda um trabalho, investimento, né? Porque os atores têm que passar uns 3 meses treinando, decorando o texto, ou seja, tem um custo, né? E mais futuramente, se Deus quiser, a gente faz esse lançamento dessa peça teatral, O Alto da Política. E agora nós vamos na próxima quinta-feira, né, dia 3, lançar 2 livros. Um é da minha autoria e o outro é a minha biografia escrita pelo Marcos Vasconcelos Filho. Marcos Vasconcelos é um grande intelectual, ele tem trabalhado muito nessa área de biografias, né? E ele se propôs a fazer esse trabalho e o trabalho foi concluído e nós vamos na próxima quinta-feira fazer o lançamento desses 2 livros. Por que essa ideia da biografia? Assim? Olha, o Marcos é filho de um grande amigo meu, foi meu eleitor, o Marcos Vasconcelos, que é médico lá em Viçosa. Foi candidato a prefeito, o Marcos Vasconcelos Filho era garoto nessa época, né? E nós tínhamos amizade desde a residência universitária, né? Que eu e Marcos Vasconcelos, a gente vindo do interior, estudante naquela época, que não tinha assim uma condição boa, né, de se manter aqui. Então tinha a antiga UESA, que era para o 2º grau, pessoal, né, do 2º grau, e para o curso superior tinha a residência universitária, que hoje parece que não tem mais. Então, ali... Tem. A universidade transferiu a residência lá para a cidade, da própria cidade universitária. Então, era ali na Praça Siripu, e nós morávamos lá, tinha alimentação, tudo, e conhecia o Marcos, o pai, né? E depois disso a gente teve essa aproximação pessoal e no trabalho do Marcos, né, de pesquisa na Santa Casa, né? Ele está escrevendo também um livro da história da Santa Casa. Ele começou a aparecer lá no apartamento querendo informações, colhendo informações com Rita sobre o deputado Tarcísio de Jesus, que foi provedor da Santa Casa. E nessas idas, a gente foi conversando, ele fazia parte da Academia Lagoana de Letras. Eu já tinha recebido convite, né, para disputar uma vaga, possível vaga lá na academia, e a gente foi conversando e ele filosofando, né, a política do século, do Renascimento, né, daquela época de Maquiavel, né, do Mazarin, Cardeal Mazarin e outros, né, grandes, né, Rousseau, né, e, bem, a gente começava a filosofar e ele achou interessante. Eu, com 6 mandatos consecutivos, de qualquer forma, ele tem um bocado de história para contar, e ele se empolgou e disse: Timóteo, por que a gente não coloca isso daí no papel, não escreve essa história, sua história? A minha história, modéstia à parte, eu me orgulho, porque eu vim do interior carregando muitas dificuldades, né? E graças a Deus, você sabe que não é fácil quem sai da base da pirâmide, né? Sim, porque naquela época essa questão do ensino, ele tinha uma melhor, falava-se, da melhor qualidade. Sim. Não, mas eram escolas, poucas escolas. Poucas escolas. As oportunidades eram diminutas. Diminutas, mas a escola pública tinha qualidade. Você tinha o Moreira e Silva, né? Que era, ou seja, muita gente saía do Moreira e Silva para a universidade, para os cursos mais disputados, né? Depois o Colégio Estadual de Alagoas, que era ligeiramente, quase no patamar, mas ligeiramente melhor do que o Moreira e Silva. Velho liceu. É o velho liceu, e eu tive o privilégio de estudar por lá. Então, aí a gente faz uma carreira, né?
baseado no trabalho e no estudo. E eu acho que isso daí é digno de ser registrado para você deixar para os seus descendentes e amigos. Eu achei interessante a ideia dele. E aí a gente disse, bem, vamos começar o trabalho, né? Isso demandou mais de um ano, né? E a obra está pronta e nós devemos lançar na Depoimentos, gravações. Exatamente. Não, eu ficava no computador em casa, eu ia escrevendo e mandando para ele. Ele ia filtrando, passando para o estilo literário dele, né? E também teve pesquisa, ele fez muitas pesquisas, ele é um especialista nessa área de pesquisa, principalmente na área genealógica, né? E aí foi muito interessante, né? Foi um trabalho que eu estava sempre municiando com as informações a meu respeito, e ele colhia as informações e ia escrevendo ao seu estilo literário. Então, Timóteo, 17 de julho você ainda estava na Assembleia? estava. E aí, recentemente, 17 de julho, foi lembrado alguns fatos assim. Isso você coloca na sua biografia também? Sim, um pouco, porque naquela época, inclusive, eu receber a visita do seu irmão, Joaldo, lá em casa, no apartamento, que ele estava escrevendo o livro, né, o 17 de julho, e eu prestei algumas informações, aquilo que estava ao meu alcance, já que eu não tinha, depois é que eu percebi que eu não tinha informações mais profundas a respeito do processo, as coisas estavam ocorrendo, né? Com o meu desconhecimento. Mas aquilo que eu tive conhecimento, que no dia, principalmente do dia, né, 17 de julho, eu passei tudo para Joaldo e ele registrou até no meu livro, ou no livro que ele escreveu. Tem uma interessante que todos os deputados foram armados naquele dia, né? No 17 de julho. 17 de julho. Assim como também nos anos 50 e 57, né? 57, com o impeachment. Todo mundo armado. Todo mundo armado, uns com metralhadora, eu armado com um revólver. Aí o Joaldo chama até uma garrucha, né? Uma garruchazinha, e eu ficava com medo de, quando eu der os 5 tiros ou 6 tiros, vou me engolir vivo aqui. É o meu dilema. Mas tinha muitos deputados lá com metralhadoras, com pistolas, até com armamento mais potente, mais de maior poder de destruição, né? Quer dizer que a Casa Legislativa está um verdadeiro bunker. Exatamente, porque ali havia insatisfação grande das polícias, né? E então havia uma ameaça de invasão à Assembleia, tanto que foi convocado o Exército, né? As forças do Exército, né? E então... O setor de informações do Estado ainda está funcionando? Dava para saber alguma coisa? Eu percebi depois que eu não tinha conhecimento desses fatores, mas estavam sim, né? Estavam sim. E então foi aquilo que aconteceu. O que eu conhecimento é que com a ameaça, eu via lá da Assembleia alguns atiradores de elite da Polícia Civil lá em cima, no telhado da Biblioteca Pública, ali de lado, né? E era um clima muito tenso, né? Quando houve uma ameaça, Cátia Borne, aquele grupo, ameaçando derrubar as grades da praça, né? E ameaçando invadir, então o Exército atirou com bala de festim, né? Houve muitos tiros, mas depois das balas de festim, aí foram o recarrego. Isso já, esse lado de baixo, eu sou testemunha. Porque não foi uma tentativa nem invasão da prefeita naquela época, Cátia. Até porque nós estávamos na Rádio Gazeta numa entrevista, eu era vereador na época, esse é um testemunho que eu posso dar nessa questão. E nós estávamos falando sobre esse quadro, sobre toda essa situação de conflito, diante da possibilidade do impeachment do governador Divaldo Suragi. Então, terminada a entrevista, nós descemos a pé a ladeira da catedral com alguns vereadores. E quando chegamos, já havia uma multidão lá, quando chegamos ali na Praça Pedro II, para aquele lado onde tinha um ponto de ônibus, que encostamos na grade, nós fomos pressionados
pela multidão. Da multidão. E na hora da pressão, segurando a grade, outros balançaram a grade e rompeu. E rompeu em frente aos militares do exército, com aqueles fuzis. Então ali foi uma situação, tinha até foi bispo depois, era irmão do Adriano Soares, eu esqueci, chegou a ser bispo, faleceu. Né? Ele estava conosco na hora e nós pedindo, olha, não atira. Eu lembro que eu só falava isso para os militares, jovens, disse, olha, não atira, nós estamos, não há armas aqui, não atira, gritando, não atira. E eles com aqueles fuzis ali na frente, né, com todos camuflados, e uma situação, um quadro terrível, foi uma situação angustiante na hora. Depois houve uns tiros lá, então... Eles não tinham preparo, porque ligaram uns jovens, que não tinham, entendeu? Então, a primeira rajada foram com balas de festim, mas já o segundo pente já foram com balas, né? Mas essa rajada foi na parte dos que estavam na próxima Assembleia, porque na frente não houve assim, nenhum tiro na nossa... Assim, negócio de 2 metros. Exatamente. Tanto é que naquela rajada a gente já estava ali no centro da praça e todos nós ficamos deitados na hora daquela rajada. A gente também. Então, também lá os deputados, todos os deputados, inclusive os valentões, ficaram por trás daqueles paredões. correr. E por trás daqueles paredões com quase 1 metro de espessura, né? A parede com mais de 1 metro de espessura. Então você viu os valentões se escorar ali por trás da parede e outros rastejando, né? Como soldados em guerra, não é isso? Um deputado que ameaçou descer na corda ou desceu, como é que foi? Houve isso daí. Foi o deputado Valentim lá de Arapiraca. Faleceu. Então foi um momento de tensão, mas graças a Deus tudo terminou. E os detalhes maiores que você citou lá internamente na sua biografia ou no livro, o Timóteo, que foi o momento da renúncia, o que é que houve? Não havia um processo de negociação, né? Então tinha um líder do governo, que era o Washington Luiz, o João Neto, que era o presidente da Assembleia. Então, muitas negociações para que o governador renunciasse. Então, havia as pressões, Luiz Helena, de um lado também, bastante contundente, agressiva, no bom sentido, né? Então, existia um clima muito tenso, né? E, ao final, então, a decisão da Assembleia, majoritariamente, era que o governador tirasse uma licença, porque sem aquela decisão seria difícil se administrar aquela situação naquele dia. E acho que ele aceitou, né? E no momento que ele aceitou se afastar, um afastamento que naturalmente acho que até ele entendia que era uma coisa irreversível, né? Que a história, sim, só se repete como uma farsa. Em 57 você teve uma assembleia movimentada nessa linha. Depois você tem um outro fato agora nesse momento desse fato histórico da 17 de junho. Qual a relação que você faz desses momentos históricos? Porque daquela época era um problema mais de natureza, de caráter político, né? Entre as correntes políticas, oposição e governo. Não tinha o povo, né? Não tinha o povo na rua. Era briga, era impasse, era um problema gerado entre as forças políticas, de governo e de oposição. Agora não, tinha o povo na rua. E que queria também o impeachment do Muniz, né? Exatamente. O que queria o impeachment do Muniz, o que a oposição queria. E os partidários eram contrários, mas não existia povo na rua, né? Essa agora não. Não era o partidário, a crise econômica, 8 meses de salários atrasados, polícia militar insatisfeita, polícia civil, ou seja, era um clima assim, muito difícil, né, de ser administrado. Está praticamente paralisado. Impotente. O Estado tem uma situação econômica muito ligada à folha do serviço público e tal. Isso gerou
um desespero. É verdade. Divaldo Suruagi é acostumado quando tinha qualquer dificuldade, ele ia a Brasília e resolvia o governo sempre afinado com os governos militares, né? Então, as coisas terminavam se resolvendo, né? Vinha empréstimo, vinha dinheiro e tal. Mas, nessa época, o governo era Fernando Henrique Cardoso e ele não atendeu, apesar de ter sido colega de Senado lá de Divaldo Suruagi, mas ele não se comoveu diante da situação dramática do Estado. E aí apresentou a solução daquelas indenizações do PDV, né? Daquele plano para de desligamento voluntário, né? E aquilo dali foi muito ruim para muitos servidores, muitos funcionários que receberam uma pequena indenização. Quem não é acostumado a lidar com dinheiro gasta rápido, né? E depois fica aí ao Deus dará, perder um vínculo, né, de servidor público. Então foram momentos, uma fase muito difícil na vida política do nosso Estado. Então, Timóteo, além desse momento, né, difícil da vida política, do parlamento, que momentos também, assim, não podemos falar nessa gravidade, mas tensos também que você vivenciou, porque você venceu 6 mandatos, né? Então, é uma história da Assembleia, né? Da sua experiência. Bem, de tensão como esse, não teve igual. Teve igual. Houve momento assim, de questão política, né? De afinidade política. Por exemplo, no governo Ronaldo Lessa, houve a Assembleia Legislativa. Nós estávamos, inclusive, no Tribunal de Contas, porque o prédio sede estava sendo reformado, né? E o governo Ronaldo Lessa esticou a corda, vamos no sentido popular aí, né, com relação à Assembleia Legislativa. E isso daí foram criadas muitas dificuldades para o governo dele, e houve aquele cabo de guerra, né, puxando um para o lado, outro para o outro, mas ao final isso durou um certo tempo, né, um bom tempo, né, que eu acho que prejudicou o governo dele, mas ao final ele cedeu, fez uma aliança, né? Aquele tal do governo de coalizão, né? Fez uma aliança com a Assembleia Legislativa, com o grupo de governo. Ele cedeu à época 3 secretarias, o que a gente no linguajar político chama de porteira fechada, né? E a partir daí também houve apaziguamento e a coisa foi tocada assim, com bastante harmonia, daí em diante. Durante esses 24 anos, 23 anos que eu passei na Assembleia, só houve mesmo esse período do Divaldo Suruagi e um período tenso de relações institucionais, esse no governo Ronaldo Lessa, que também se resolveu. Isso é um pouco do processo de redemocratização do país, onde os poderes, o legislativo, eles passaram, tanto o estadual e federal, a ter uma influência nessa questão de uma tendência do que hoje está se chamando muito de presidencialismo, de um parlamentarismo, presidencialismo, mas de uma tentativa de uma participação maior do parlamento dentro do executivo, de uma influência muito grande do executivo, que mais ou menos está acontecendo com o Centrão, né? Com o presidencialismo de coalizão. É verdade, né? Porque isso é uma coisa... Bem, olha, não é bom, é necessário para a classe política, porque a nossa democracia, você sabe que ela padece a começar dos partidos, depois vem pela legislação, né, que ela limita, e quando o candidato vai às ruas, né, ele se depara com um eleitor fisiológico, né, que quer votar, mas quer ajuda, né? Então isso daí a regra, né? E de modo que quando o candidato se elege, ele tem que criar condições para na eleição seguinte, né, oferecer aquelas vantagens aos eleitores
que exigem, que querem e até exigem do candidato. Então, para ele ter essas condições, ele tem que buscar o quê? Espaço, né, no governo. E aí vem a necessidade de ocupar espaço no governo, que gere favores, né, e que ele possa alimentar aquela base, né, e daí viabilizar a sua sobrevivência política, né, viabilizar a sua reeleição. Então, isso daí faz parte do processo político, ou seja, eu não acho que isso seja salutar para uma democracia, um país que almeja uma democracia, né, moderna. Isso daí está na contramão, mas infelizmente funciona. Porque o legislativo seria para legislar e para fiscalizar. De repente, o legislativo vai fiscalizar ele próprio. Pois é, né? Tem uma dificuldade Mas o nosso eleitorado, na grande maioria, ele não tem essa acessibilidade. Se você se elege, você que já foi deputado federal, e vai lá para fiscalizar, né, para criar leis, para fazer o seu papel como deputado federal, você, 4 anos depois, você vai fazer sua prestação de contas, né, da sua atuação lá na Câmara, mas ninguém quer saber que você fiscalizou, que você, as leis que você ajudou a criá-las, o cara quer ajuda, né? Então, aí é onde está o problema da nossa democracia, né? Há sempre uma preocupação com o fortalecimento da democracia diante de uma tendência hoje que se acentuou, inclusive, com, além das emendas, mais umas chamadas emendas secretas. Imagina o que é público ser secreto, não é uma contradição, não é? É uma contradição e isso embaça a democracia, né? Embaça a democracia. Eu acho que o regime democrático ele tem que priorizar o que é a liberdade e a transparência, né, das ações públicas, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Mas o Poder Legislativo nunca teve emenda, né? Ele teve um certo período. Você, quando foi deputado, acho que esse Instituto das Emendas Parlamentares não existia, ou existiram já no final do seu... Não, aqui não, existia a nível federal, a nível nacional. E existia, mas num patamar restrito, né? Então, ultimamente, aí é que a turma gostou, né? Tomou gosto. Né? Tomou gosto pelo processo, né? E hoje não vivem sem isso. É uma preocupação, porque o cofre é um só, né? O cofre da República é um só. Então, a discussão política ainda está em aberto nesse país, do ponto de vista, você acha que a necessidade de uma grande reforma política no país? Sem dúvida, porque isso daí você vicia a classe política e outra coisa, e cria uma situação desigual, né? Desigual com quem vai... Que é importante no processo político, no processo democrático, é a igualdade. Você vai disputar com o seu contendor, com aquelas pessoas que estão disputando com você, você tem que ter igualdade de condições. Se o seu adversário, aquela pessoa que está disputando uma vaga com você, entra com milhões de emendas para favorecer, né, A ou B, favorecer setores da sociedade, começa a criar uma franquia, exatamente, e um desequilíbrio, né? Ou seja, então aqueles que estão e que têm acesso a esses privilégios, eles entram numa vantagem muito grande. E isso não é democracia. Desigual, né? Desigual. E no momento ameaça a democracia. Ameaça a democracia. Isso é uma democracia capenga, né? Não é uma democracia plena. Quem busca uma democracia plena tem que fugir dessas coisas, tem que se libertar dessas coisas, né? Mas é muito difícil no nosso país. Você acha que o próprio processo de redemocratização, número de partidos, o que é que está acontecendo hoje? Hoje, se é uma questão conjuntural, uma questão, inclusive, que envolve uma situação política, será momentânea, ou há um caminho que pode abalar essa relação dos poderes?
Porque se a cada momento você cria uma sistemática, uma forma de aumentar as vantagens do legislativo ou interferência, agora mesmo o governo está num processo de alianças com o Centrão. O Lula fez isso lá atrás, né? Está capitulando Agora, diante do Centrão, né? sim, e Verdade. me parece que ele resistia tal, mas agora, então, essa coisa de ampliar essa participação, se ela não tomar não estancar ou não ter um limite, você acha que é possível que o país possa, na sua plenitude, dar um salto em termos de desenvolvimento, de inovação? Eu acho que porque o Brasil é grande, o Brasil é rico, o Brasil é terra de gente trabalhadora, né? E o Brasil avança lentamente, né? Mas avança apesar da classe política, apesar do poder político, apesar dos governos, né? Eu acho que a curto e médio prazo não vejo possibilidade nenhuma, porque Bolsonaro terminou se rendendo ao Centrão, Lula já se rende ao Centrão, né? Já se rendeu outrora e agora se rende novamente. E o que é o Centrão? É esse governo de coalizão, é você ter o comando de uma parte do governo, né? Que a prioridade, quando esse governo cai nas mãos dessas pessoas, a prioridade não é a sociedade, a prioridade é eles usufruírem daquelas benesses, do que aquele poder pode gerar, pode propiciar em benefício da sua estrutura, né, política, buscando a reeleição. Ou seja, a prioridade, o foco não é a sociedade, o foco não é os interesses maiores, né, do país, do estado, do município. Em primeiro lugar estão os interesses pessoais. E isso daí é um atraso. Isso daí, o meu entendimento, ele não é bom, não é benéfico, né? Timóteo, a biografia vai, em percentuais, vai mais à política ou na história dessa estrada aí que você veio percorrer? Exatamente. Olha, tem parte... Pela sua disposição, vai longe, apesar de você mas dizer que está no médio. Mas é verdade, mas a verdade é que a gente, na biografia, tem a minha origem, depois toda a minha trajetória como estudante, depois profissional e o ingresso na política, mas a gente trata mais das questões menores, das questões paroquiais, né? Vamos dizer assim, mais daqui da política do Estado, né? Folclore político. Mas você sempre teve... Mas a nível nacional, a política nessa abrangência não consta na biografia. Mas aí você tem uma família, tanto a sua esposa, todos tiveram mandato, né? Você e ela, foi vereadora, o seu sogro também teve uma participação política também em determinado período da história da Alagoas. Se você registra essa biografia, esse trabalho todo... Está registrado. Tá registrado, né? O meu sogro, a última eleição dele foi em 78, né? O mandato foi até 82, né? E daí ele foi para o Tribunal de Contas e o seu herdeiro político, que ocupou o espaço político, que era um espaço político privilegiado, sólido, né? Foi o ex-senador Benedito de Lira, que o acompanhava, né, de longas datas, né? Todos os dois são de Junqueiro, né? Então, esse espólio político, essa herança política do meu sogro ficou para o Benedito de Lira, né? Porque faziam política juntos. Como eu entrei na política? Eu entrei na política por um acaso, um destino, uma coisa fortuita. Eu, como engenheiro civil, assim que me formei, por gostar muito de concreto, armado, dessa parte de estrutura, eu comecei a me dedicar assim, à construção de piscinas, naquela época, né? Mais de 40 anos. Então só tinham 2 engenheiros aqui que construíam piscinas naquela época aqui em Maceió. Era eu e o Marcos Cotrim.
Marcos Coutrin, e era engenheiro da CEAL. E então eu construí, naquela época, mais de 50 piscinas aqui em Maceió. Então lembro-me que eu construí uma piscina do seu Lula Pinto, que era sogro do Cláudio Farias, e depois, por indicação, construí a do Rogério Farias, saudoso Rogério Farias, que era dono da Centenário Veículos, né, Praça Centenário, ele tinha uma casa lá no Tabuleiro. Depois eu construí a de Paulo César Farias, lá em Jacarecica, né, onde houve ele foi assassinado, e depois construí a de Augusto Farias, ali no Estela Maris. Para você ver, só da família aí foram 5 piscinas. E eu, quando estava construindo a piscina e fazendo uma reforma lá na casa de Paulo César, lá em Jacarecica, toda sexta-feira eu ia para a Tratoral para fazer encontro de contas. E lá encontrava Geraldo Bulhões, que era muito amigo de Paulo César também. E conversava muito sobre política. Geraldo Bulhões era um entusiasta e um admirador de Tarcísio de Jesus. Ele disse: Timóteo, quando eu tive a maior votação aqui em Maceió, eu tive 5 mil votos. Olha, naquela época, foi quando eu fiz uma dobradinha com o Tarcísio. Isso mais de 50 anos atrás. Mais de 50 anos, teve 5 mil votos. E aí dizia: e você não quer ser candidato e tal? Eu disse: rapaz, eu não tenho dinheiro para sair candidato, não. Então aí Paulo César disse: Timóteo, você, quem vai ser o tesoureiro da campanha? Eu serei o tesoureiro da campanha, que era bancado por João Lira, que ele chamava Tio Joca. E você, na qualidade, na condição de nosso amigo, vai ter um tratamento privilegiado. A gente vai dar um tratamento diferenciado a você. E Geraldo Bulhões era candidato a deputado federal, já era deputado federal. E aí eu fui me empolgando. Um belo dia conversei com Rita. Ela disse que não tinha problema, eu disse: vou conversar com meu sogro. Aí conversei com o Tarcísio e ele disse: olha, você tem algum prefeito lhe apoiando? Eu digo: não, né? Eu tinha muitos prefeitos, né? Mas Benedito já tinha ocupado todo o espaço. Eu digo: olha, mas eu conheço muita gente que ensino aí, eu tive cursinho, ensinei em todos os colégios aqui de Maceió, conheço muita gente e tal. E Paulo César disse que vai me ajudar, né? Ele disse: bem, se é assim, se quiser sair, pode sair. Então, aí eu Meta os pés. Meta os pés. Aí eu falei com o Rita, ela disse: meta os pés, vamos lá. Aí pronto, aí comecei, na primeira peitada, né, eu não tive êxito, foi em 86, fiquei na 5ª suplência, né, do MDB, mas aí eu fiz parte da equipe, né, do governo Fernando Collor, fui presidente do CERVEAL, né. Então, quando foi em 88, lancei Rita candidata a vereadora aqui em Maceió, ela foi a segunda mais votada, né? E daí eu digo: vamos preparar a plataforma, né? Um mandato de vereador aqui em Maceió. Eu comecei a me envolver na política da minha terra em Maribonda, a gente fiz o prefeito. Eu digo: bem, como prefeito de Maribonda e uma vereadora aqui em Maceió já é uma boa largada, né? E aí foi quando em 90, eu voltei novamente e fui eleito, e de lá em diante foram 6 mandatos consecutivos, né? Não é fácil, né? Porque era só eu e Rita, né? E sem ter parentes importantes, né? Geralmente um tinha prefeito de parentes e tal, não tinha, era eu e Rita, e de 2 em 2 anos era uma eleição. Deputado, 2 anos depois a dela aqui para vereador em Maceió, depois a minha. Então foi um período de muita luta, por isso que depois de 6 mandatos eu já estava cansado, eu digo: está na hora de parar. Você vai lançar a biografia, mas também mais um outro livro. São 2 livros. Mas antes dessa questão, esse convite para o Instituto Histórico Geográfico na linha do compromisso do que você vem já escrevendo. Como foi esse convite? Como foi Esse convite, bem, veja só, quando eu escrevi o Pitoresco em 2003, né, então foram 4 edições, né, 3 mil livros, e devo ter menos de 10, 6 ou 8 livros em casa. Aí depois veio o volume 2 em 2018,
E depois alguns amigos, Carlito Lima, o Rostan, que é engenheiro, colega e amigo, o Arnaldo Paiva, aí disseram: Timóteo, venha para a academia, vai abrir uma vaga. Eu digo: rapaz, eu não tenho estatura para isso, né, tal. Aí Rita me empurrou, diz: você está com complexo de vira-lata, você tem condições, vamos, vá lá, tal. Eu digo: rapaz, eu conversar com ele: rapaz, nem se preocupe, sua obra é boa, tal, venha para cá. Aí eu fui candidato, visitei todos os acadêmicos de lá, teve ótima surpresa, visitei o doutor Vinícius Manobre, que eu não o conhecia, me recebeu maravilhosamente bem e garantiu o voto. E daí eu tive, dos 31 votantes, eu tive 30 votos, né? E um não foi contra, votou em branco, era até... foi uma acadêmica lá que terminou votando em branco, mas eu tive 30 votos. Então, aí eu fiquei feliz, né? Depois disso, foi muito importante a minha ida para a academia, porque você chega lá, tem um que escreveu já 6 livros, outro 10 livros, outro, né? E você fica na obrigação de produzir alguma coisa, de estudar, de ler. Isso é a importância da academia, que foi muito importante para mim nesse sentido. Então, eu, na época da academia, eu digo, da pandemia, eu digo, vou escrever aqui o alto da política, né? Os bastidores da política, né? Em termos de sátira, de comédia, né? Ou seja, o discurso e a prática, né? Que são completamente diferentes. Então, eu, usando personagens fictícios, eu dosei a tinta, né? Com uma boa dose de humor, um livro assim, as pessoas que leram gostaram muito, e que será brevemente nós lançaremos como uma peça teatral lá no Teatro Deodoro. E depois disso, o Dr. Jaime Lustosa, né, de Altavila, me convidou. Numa das sessões, eu estava na posse-presidente do deputado Inácio Loyola, e aí eu fui consultado, né, pelo Álvaro Queiroz, professor Álvaro, se eu não me interessava em ir para o Instituto Histórico. Para mim é uma maravilha, porque são as duas maiores instituições culturais, mais antigas e de maior estatura daqui do nosso estado, é a Academia Alagoana de Letras e o Instituto Histórico. O Instituto Histórico surgiu lá no século passado. Antepassado, Antepassado, 1600 exato. 1869, 1870. Com o objetivo de discutir o modelo novo para o Estado, a reformulação do Estado, né? Ele, ao longo desse período, não ficou apenas como muito numa visão de que era um museu ali, mas sim um local de discussão e debate, né? Das questões alagoanas, né? É verdade. Do lado, lá atrás, um dos primeiros governadores. Aí eu digo: olha, eu gostaria, fico feliz se isso vier a acontecer, para mim será ótimo. Aí, quando eu dei o sinal verde, eles passaram para o Dr. Jaime. O Dr. Jaime dizia: e aí, Timóteo? Eu digo: Dr. Jaime, para mim, não podia ter uma notícia melhor do que essa. Ficarei muito feliz se eu vier a formar aqui nos quadros do Instituto. E eu já vinha pesquisando, né? Já a Diário Oficial, que eu já estou pensando em escrever a história de Maribondo, né? E eu contratei uma pesquisadora para puxar os diários oficiais em que aparece o município de Anadia, porque Maribondo era distrito de Anadia, de 1930 até 62. Você imagina, todo dia, né? Durante 30 anos. E eu era uma pessoa lá do Instituto Histórico. Quer dizer, Tanque d'Arca também pertencia, né? Tanque d'Arca, Mar Vermelho, Maribondo, Limoeiro de Anadia, Arapiraca pertencia a Anadia, né? Junqueiro pertencia a Anadia. Entrada do Agreste. Todo, né? Então, aí eu acho que esse meu interesse também pela pesquisa, porque eu pagar para uma pessoa fazer um trabalho, né, de pesquisa, já mostrava que eu tinha um interesse, né, por essa área de pesquisa, né? Eu acho que isso daí talvez tenha sensibilizado e tenha, assim, o convite que ele me fez,
Eu acho que essa área de pesquisa, esse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo, né? Tem um custo financeiro e depois você tem que, todo dia à noite eu chegava e ia puxar, né? O diário oficial tinha Nadia, para ver se aparecia maribondo, o que é que tinha, o que é que não tinha. E é uma área que me interessa. Eu acho que eu posso, assim, eu fiquei muito feliz e eu acho que me identifiquei, né? E eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer nessa área. E agora você também abriu uma discussão aí que vai proporcionar um grande debate político, porque que é o seu segundo livro, né? O segundo livro fala de um pensamento da direita. Um pensamento à direita. Esse é um pensamento à direita porque o título já chama a atenção, né? Já provoca um debate com o título. Isso. A princípio eu queria colocar o título A Perfeição do Mundo, alguma coisa, eu digo, mas isso não chama atenção, né? O título já enseja um debate, né? E esse é um pensamento à direita, né? É um encadeamento de ideias em que eu analiso muito a natureza humana, né? As desigualdades nativas, né? Do ser humano, né? Nós somos desiguais, todos nós, desde a inteligência, né? Todos nós nascemos com inteligências desiguais, já começa a desigualdade aí, né? Tem uma inteligência mais sensível, né? mais importante, né? E outros menos, inteligência menor. Nós temos disposição para o trabalho, né? Uns nascem com mais saúde, menos saúde, tudo isso vai desigualando, né? Vai desigualando as pessoas. Uns nascem com uma beleza física, né? Melhor do que os outros, né? Isso desiguala também, porque a tendência não adianta hipocrisia. Você, às vezes, quer se aproximar de uma pessoa que tenha uma aparência física melhor, aquela pessoa leva uma vantagem, né? Não Você não está... mas vamos lá, então, direto ao ponto. Mas você está entrando nessa questão do pensamento da direita. Diante dessa conjuntura, porque o país hoje ficou muito polarizado. Você tem quase que uma divisão. Isso é uma consequência. Eu puxo desde das desigualdades naturais, nativas do ser humano, né? E das desigualdades e depois do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. E entendo que essa obra de Deus, né? Que criou o ser humano com todas as desigualdades, né? Então, isso daí, ele leva o caminho natural, é a democracia, é a liberdade, né? Então, é quando eu defendo o meu pensamento à direita, né? Mas porque você está assim, cuidadoso quando está tratando desse tema. Por quê? Porque isso tem uma história bem concreta. O período da ditadura e depois na redemocratização, houve uma dificuldade muito grande de se falar, de ter um posicionamento de direita. De direita, é verdade. Né? Vamos direto ao ponto. Claro, isso, houve um pensamento muito... havia uma dificuldade muito grande de se tratar isso, até porque, mesmo assim, com toda ficava difícil de dizer que esse fulano, esse Beltrano é de direita. Mas havia, logo na primeira eleição presidencial, você teve aí, até porque havia uma influência muito grande das candidaturas no campo da chamada esquerda, né? Fernando Henrique, Roberto Freire, Ulisses Guimarães, no campo da centro-esquerda, colocado nesse campo. Do outro lado, você tinha o quê? Um Fernando Collor, né? Poucos candidatos nesse campo, terminou sendo eleito o Fernando Collor. Mas se você vê na divisão eleitoral, quase que há um empate, 47% a 47% dos posicionamentos, dos votos, eram divididos esse processo. Não com o nível de assodamento e polarização que nós estamos vendo hoje
não só no Brasil, no mundo. O que é esse pensamento à direita? Pensamento à direita, veja só, o pensamento à direita, ele não defende a ditadura. Ditadura vai de encontro à democracia. O meu pensamento à direita é um pensamento que vai ao encontro da liberdade e da democracia, né? Você é liberal na economia e conservador nos costumes? É isso? Esse Liberal, na prática, o pensamento de direita? sim, nos costumes, porque você não pode, eu acho que vai de encontro também a liberdade e a democracia, o que se faz hoje no tocante à família, né? no tocante a essas questões sociais, né? de costumes, né? Para onde estão levando a sociedade e a família brasileira e mundial, né? Mas eu acho que isso daí eu acho que não é uma coisa saudável, legal. Eu acho que isso daí não é bom, né? Eu acho que isso daí não funciona. Depois, todo caminho leva a um destino, né? Qual é o caminho, qual é o destino do esquerdismo, né? Do socialismo? É o comunismo, né? O comunismo a gente sabe que não deu certo em lugar nenhum, né? Por exemplo, aí o atual governo, presidente Lula, aí se alinha com a Venezuela, com a Argentina, com Cuba. Aonde nós vamos chegar? Eu não vejo lugar nenhum saudável, vitorioso, de sucesso nessa senda, né? Eu acho que você tem que buscar sempre o quê? Levar o país para o desenvolvimento e depois sem deixar de realizar a justiça social. A justiça social sempre... como é que se faz a justiça social? A justiça social não se faz dando Bolsa Família, quer seja Bolsonaro, Lula ou quem quer que seja. A justiça social é com igualdade de oportunidades, com justiça, né? Com educação. Aí é que você leva a sociedade para um caminho saudável, de sucesso. Eu não seria nada se não fosse educação. Se não fosse educação, não seria nada. E eu e muita gente, e talvez até você... direito aí que coloca que é preciso ter pena de morte, mas... Nada, isso daí é loucura. isso? Não, nada. Não, isso não existe, isso não é pensamento de direito, isso é um pensamento doentio, né? Uma coisa doentia. Eu acho que extrema-direita e extrema-esquerda, isso é uma coisa sem futuro, é uma doença, né? Eu acho o meu pensamento é um pensamento conservador, numa linha democrática, de liberdade, né? De primeiro mundo, né? De primeiro mundo, que vamos resgatar nossa sociedade, da educação ao pobre, para que ele encontre um caminho, né? Você não estaria mais próximo da linha social-democrata, não? Bem, pode ser, mas o que eu sou contra é você migrar e achar que Cuba é um regime de sucesso, que a Venezuela, ou seja, eu sou contra qualquer ditadura de direita, de esquerda, né? Eu acho que o pensamento de direita, na minha concepção, no meu entendimento, é baseado na democracia, na liberdade, né? E sempre priorizando a sociedade no sentido da educação e igualdade de condições àqueles que estão na base da pirâmide, né? Eu acho que você sabe, ou se não um social-democrata, mas está muito numa linha de um liberal democrata. Porque muitos desses que se auto-intitulam aí de direita é de um posicionamento contra porque esse rótulo exatamente, mas esse rótulo de direita e esquerda, aí você termina se perdendo e polarizando e não chegando a um ponto racional, de racionalidade, né? Eu acho que você tem que, primeiro, tem que haver justiça, né? Onde não há justiça, não pode, nem de direita, nem de esquerda, nada funciona. Primeiro, justiça, né?
e através da justiça, da liberdade, da democracia, e acabar com isso de privilégios, né? De privilégios. Vamos, através da justiça e de um governo decente, voltado para os mais pobres, mas dando aos mais pobres uma igualdade de oportunidades para que ele, com suas qualidades, com sua inteligência, com a sua capacidade de trabalho, ele possa avançar e possa encontrar seu destino, sua vitória, né? E com isso toda a nação, todo o país. É esse o meu pensamento. O pensamento de direita talvez assuste, né? Esse rótulo, né? Talvez assuste. Timóteo Correia, muito obrigado pela sua participação aqui no Pé do Ouvido e salve a democracia. Salve a democracia.